Olá pessoal, eu sou Marcos Júnior e bem-vindo ao canal Fala aí Nerd. Você que está chegando aqui no canal, seja bem-vindo pela primeira vez. E você que já é inscrito no canal, dá o seu like, porque hoje nós vamos falar de um filme épico e clássico de 1981, Excalibur, dirigido por John Boorman. Então, bora pro vídeo. Excalibur, I call on your power. Excalibur é um filme britânico de drama e fantasia medieval de 1981, distribuído pela Orion Pictures e Warner Bros. Dirigido e produzido por John Boorman, que reconta a lenda do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, baseado no romance arturiano do século XV, Le Morte d'Arthur, de Thomas Malory, de 1485, que conseguiu reunir todas as lendas orais e escritas e folclore sobre o fictício personagem que teria liderado a Bretanha contra a invasão dos saxões. O filme chegou às telas grandes dos Estados Unidos em abril de 1981, arrecadando 34 milhões de dólares. O filme redimiu o diretor John Boorman, que tinha falhado no seu péssimo filme anterior, chamado Exorcista, o Herege, em que o demônio foi substituído por uma guerra psicológica, sendo um fracasso de crítica e bilheteria. Excalibur dividiu opiniões no seu lançamento quanto à trama e os personagens do filme, embora tenha sido elogiado no seu estilo visual, suas camadas de ação, romance e fantasia. O filme foi lançado em VHS, DVD, Blu-ray e foi reprisado várias vezes na TV e até hoje consegue novos fãs em face de ser, na minha opinião, a melhor adaptação da lenda do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Roteiro e elenco. O diretor John Boorman já havia planejado uma adaptação cinematográfica da lenda de Merlin em 1969, mas ao submeter o roteiro, que foi escrito juntamente com Roscoe Pallenberg à produtora United Artists, eles o rejeitaram por considerá-lo muito caro. O diretor também quis fazer O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, mas nenhum estúdio quis o projeto, e O Senhor dos Anéis foi lançado apenas em animação em 1978 e foi um sucesso de bilheteria nas mãos de Peter Jackson em 2001, ganhando vários prêmios do Oscar. A obra de Thomas Malory é quase que integralmente a fonte de todas as versões da lenda, que ao longo dos séculos e até hoje em dia é parte da cultura popular mundial, incluindo a famosa versão de T.H. White, o único e eterno rei. Excalibur é a versão cinematográfica definitiva da lenda e conta a história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas mantém uma aura mística do manuscrito de Malory, focando nas maquinações de Merlin, o filho do próprio Satanás, inicialmente com Uther Pendragon e depois com o filho bastardo de Uther, com Igraine, Arthur, que é levado pelo mago Merlin para ser criado por Sir Ector, em que o ciclo de traição, pacto com o diabo e morte começam novamente, tendo de um lado Arthur, Guinevere e Sir Lancelot como o trágico trio adúltero, e Morgana Le Fay e seu filho Mordred de outro como os antagonistas. O filme tem um roteiro bem costurado que resume bem a longa saga de Malory. Ele faz mudanças necessárias para permitir que nós possamos mergulhar na lenda que passa em outro tempo, em outro lugar, não necessariamente na Idade Média, Bretanha ou Inglaterra, que não são mencionadas nesse filme. O filme é uma fantasia sombria que mostra sempre o lado mais terrível dos seus personagens, até mesmo o do Rei Arthur. As diversas leituras dos livros de J.R.R. Tolkien fizeram Boorman ter o alicerce necessário para produzir Excalibur em 1981, que foi filmado inteiramente na Irlanda, empregando atores e equipe irlandesas. No elenco, o personagem de destaque é Merlin, o filho do demônio, com o ótimo trabalho do falecido ator Nicol Williamson,
que consegue arrancar estupefação e mistério no seu papel do mago, que não é nada parecido visualmente com as histórias narradas no passado. Neste filme, Merlin é estranho, excêntrico e não parece humano. Nigel Terry, falecido em 2015, faz o Rei Arthur, que funciona neste longa apenas em algumas cenas, como a que ele quebra a espada e se arrepende, e no final do filme, quando tem que lutar a batalha final e cumprir o seu papel de rei, ao contrário do início do filme, que não funciona ao tentar nos convencer que o ator de 30 anos de idade na época era o Arthur adolescente. O filme lançou a carreira de vários atores irlandeses e britânicos, incluindo Gabriel Byrne, em sua primeira aparição em um filme como o rei Uther Pendragon, além de Liam Neeson, que interpreta Sir Gawain, e Patrick Stewart, que faz Leon deGrasse. Helen Mirren está ótima neste filme, principalmente na cena em que ela engana Merlin e o aprisiona com seu feitiço. Ela é a grande vilã do filme e tem uma grande interpretação. Paul Jeffrey interpreta Percival. Paul foi originalmente escalado para fazer o Rei Arthur, mas perdeu o papel para Nigel Terry. Ele é o destaque do terceiro ato deste filme como Percival, que busca o Graal e salva Arthur no final do filme. E Robert Edge, que faz Modred, o filho incestuoso de Arthur, com Morgana. O ator faleceu em 2003 com 43 anos. O filme começa com o feiticeiro Merlin recuperando a Excalibur da Senhora do Lago para Uther Pendragon, que faz uma aliança com o Duque da Cornualha. Merlin concorda em ajudar Uther a seduzir a esposa de Cornwall, Igraine, com a condição de que ele dê a Merlin tudo o que resultar de sua luxúria. Merlin transforma Uther para ficar semelhante ao Duque da Cornualha, com o encanto da criação. Morgana, a filha do Duque, sente a morte de seu pai durante o ataque ao acampamento de Uther, enquanto Igraine é enganada por Uther, que é engravida. Morgana vê Uther transformado em seu pai, que morreu em batalha, e 9 meses depois, Merlin leva o filho de Uther, Arthur. Uther é perseguido e morto pelos cavaleiros da Cornualha, mas antes enfia Excalibur numa pedra, gritando que ninguém empunhará Excalibur senão ele. Assim, Merlin proclama que aquele que tirar a espada da pedra será o rei. Anos mais tarde, Sir Ector e seus filhos Kay e Arthur assistem a um torneio dos justos, onde os vencedores podem tentar retirar a espada da pedra. Sir Leon deGrasse ganha a chance de tentar puxar a Excalibur da pedra, mas falha. A espada de Kay é mais tarde roubada e Arthur puxa a Excalibur da pedra para tentar substituí-la. Leon deGrasse proclama imediatamente seu apoio ao novo rei. Arthur ajuda Leon deGrasse, cujo castelo está sitiado pelos inimigos liderados por Sir Uriens. Durante a batalha, Arthur derrota Uriens e exige que ele o torne cavaleiro. Logo após Arthur conhecer a filha de Leon deGrasse, Guinevere, se apaixona por ela, mas Merlin prevê problemas. Anos mais tarde, o cavaleiro invicto Lancelot bloqueia uma ponte, buscando um rei digno de sua espada. Lancelot derrota Arthur e seus cavaleiros, então Arthur convoca a magia de Excalibur e derrota Lancelot, mas quebra a espada no processo, joga a espada quebrada no lago. A Senhora do Lago restaura a Excalibur e a devolve a Arthur. Arthur cria a Távola Redonda, constrói Camelot e se casa com Guinevere. Lancelot confessa que também se apaixonou por ela, mas ainda permanece fiel a Arthur e decide deixar Camelot. A meia-irmã de Arthur, Morgana, uma bruxa em ascensão e ainda amargurada com Arthur, torna-se aprendiz de Merlin para buscar vingança pela morte de seu pai, que levará o filme à trágica batalha final entre as forças de Arthur e as forças de Mordred, seu filho incestuoso. Trilha sonora. Para a trilha sonora de Excalibur, Trevor Jones, que trabalhava para a TV irlandesa, foi contratado por Boorman,
que não podia contratar um grande compositor por falta de orçamento. A trilha sonora original, composta por Trevor Jones, utiliza peças de outros autores, como Carmina Burana de Carl Orff e Tristão e Isolda e Crepúsculo dos Deuses de Richard Wagner, que nos retiram desse mundo e nos transportam para o meio da ação e das intrigas arturianas que fascinam o mundo há centenas de anos. Este bom trabalho rendeu a Trevor Jones uma contratação para fazer o filme O Cristal Encantado, de 1982. Excalibur é um daqueles filmes que coloca imagens naquilo que o espectador provavelmente sempre ouviu falar aqui e ali, nem que tenha sido em histórias de Ninar há muitos e muitos anos. Diferente do filme da Disney, A Espada Era a Lei, que conta a história do rei Arthur, a atmosfera de Excalibur não é para crianças, pois tem imagens de violência e sexo com uma qualidade quase que de sonho ou de pesadelo que coloca em oposição honra e traição, altruísmo e egoísmo, amor e ódio. Burman e Pallenberg trabalham esses opostos de maneira até mesmo maniqueísta, usando a paleta de cores, os figurinos, a direção de arte, para passar essas diferenças, como por exemplo as armaduras pretas e armaduras brilhantes prateadas, máscaras que emulam o sol, a maquiagem que demonstra a decadência e os cenários que perdem o vigor rapidamente. O filme tem 3 atos, como a história de Arthur, Morgana e seu plano de vingança e a busca pelo Santo Graal, onde essas 3 grandes histórias, que mereciam mais desenvolvimento, fazem tudo parecer sem foco definido. Entretanto, o 3º ato salva o filme, contando a busca pelo Graal e o sentimento de perigo e terror tradicional, em que são mostrados o drama de Sir Percival, um dos últimos cavaleiros que vê seus companheiros enforcados por Mordred, e temos a sensação que o tempo está se esgotando e ele precisa ter fé para encontrar o Graal e restaurar a ordem no país. Apesar de seu problema de ritmo, que é lento e parece meio desorganizado em seus 3 atos, Excalibur é um filme deslumbrante e muito realista, e é a obra mais próxima da lenda do rei Arthur que conhecemos até hoje nos cinemas. E você assistiu Excalibur? Gostou do filme? Coloque aqui nos comentários. E você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para todas as quintas-feiras, às 17h45, você assistir um novo review aqui do canal Fala aí Nerd. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.